Fala, minha gente, graça e paz, estamos começando mais um episódio do podcast Reino e Perspectiva. Com certeza você hoje vai ser muito edificado aqui, não tenho dúvida disso, mas de primeira mão, em primeiro lugar, eu quero que você já se inscreva no nosso canal. Se você está nos visitando agora, se inscreve no nosso canal. Mais uma coisa importante, dá o seu like, por favor, dá o seu like para que mais pessoas recebam esse vídeo, tá? Curta, compartilha, faça o que for preciso para essa mensagem aqui, essas entrevistas poderem alcançar o número máximo de pessoas possíveis. Esse é o objetivo do podcast Reino e Perspectiva. Cada episódio estamos trazendo sempre assuntos muito interessantes para vocês e que vão edificar a sua vida, vão te trazer informação. Eu tenho certeza que hoje você vai ter uma feijoada, um prato cheio para você poder assistir nesse dia, a qualquer momento, seja no YouTube, seja nas plataformas digitais. Você vai ficar, com certeza, muito bem informado e também vai ser muito bem edificado. Estamos aqui, vocês estão vendo mais uma vez os bastidores aqui, o cenário, né? Estamos aqui no Estúdio Souilo, é um salão de beleza aqui, no centro de Embu das Artes, fica aqui na Rua da Emancipação, número 48, tá? Você pode agendar, entre no Instagram do Estúdio Souilo, @Estúdio Souilo com W, tá? O Souilo tem a letra W. Você vai lá, agende a sua, sua beleza, né? Você fazer a sua beleza aqui, você poder ficar mais bonito, mais bonita aqui, né? Tem estética, tem corte de cabelo, tem, enfim. Tá completo, um salão completo, massagem, extensão de cílios, salão super completo para você poder ficar mais bonito, mais bonita aqui neste lugar, aqui no centro de Embu das Artes. Se quiser visitar a nossa cidade, fique à vontade, ok? Então, é isso. Vocês querem que comece a entrevista, né? Então, faz o seguinte, roda a vinheta aí, já vou vir com o nosso convidado aqui. Voltamos aqui, estamos já com o nosso convidado especial aqui, que alegria poder receber ele aqui. Ele é o pastor Tiago Miguel, ele é líder de Ministério de Jovens da nossa igreja local, a igreja a qual eu também frequento, Plenitude de Vida, Comunidade Apostólica Plenitude de Vida. Ele também lidera uma igreja da Comunidade Apostólica Plenitude de Vida no bairro do Jardim Pinheirinho. Enfim, ele vai contar muita coisa aqui para vocês, trabalho pastoral que ele faz, sobre o que é ser um pastor. Ele vai falar algumas coisas aqui e com certeza você vai ser muito edificado. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Reino e Perspectiva, pela primeira vez aqui. É uma alegria poder te receber aqui, uma honra para nós. Obrigado, Manuel. Eu vim no caminho, né, e vim orando, falando com Deus, e eu estou muito feliz de fazer parte, Manuel, desse momento. Amém. Da Rádio Visionária. Eu estava pensando aqui, né? Nós, além de sermos irmãos em Cristo, nós somos amigos, né, mano? Há algum tempo, né? Verdade. Então, para mim, é uma honra muito grande. Congregamos juntos na mesma igreja. Então, acompanhar o teu crescimento, ver o quanto Deus está te abençoando e fazer parte desse momento, para mim, é uma grande honra. Então, estou muito feliz de estar aqui e que seja um tempo de edificação com a perspectiva do Reino de Deus. Amém, eu creio. A primeira vez que você participa de um podcast, pastor? Segunda vez com você. Nós participamos do podcast da Gabriela. É verdade, né? Nós estivemos verdade. lá na rádio e foi a primeira lá, né? Uhum. E com você também, você nos convidou, a gente esteve lá e tendo o privilégio de estar participando novamente aqui com você, Manuel. Que legal. Muito obrigado, você é um homem de fé. Amém, com certeza, alegria poder realmente te receber aqui. E o podcast está realmente sendo essa ferramenta, né? Hoje o crescimento do podcast está incrível, né? E a Rádio Visionária entrou nessa área, né, também do podcast, para a gente poder alcançar ainda mais pessoas. Sim, muito bom, Manuel. Eu realmente estou feliz e, né, estou à disposição. Amém. Aquilo que você perguntar, nós estamos à disposição. Eu faço perguntas muito difíceis. Eu vou tentar, pastor. Aqui eu não topo. Você viu? Aqui eu tenho alguma coisa. Só vou colocar aqui o meu celular aqui em cima aqui para vocês verem. Mas eu não tenho roteiro, tá? A gente vai aqui, é tudo na conversa. É como se fosse um bate-papo mesmo, deixando sempre o convidado à vontade. Estou muito à vontade. De primeira, pastor, eu queria que você contasse, porque o senhor tem um testemunho muito forte, tem um testemunho poderoso. Queria que o senhor contasse resumidamente
rapidamente, como Deus alcançou a sua vida, como foi essa obra de Deus na tua vida? Ok, muito boa pergunta, Manuel. Bom, primeiramente, Manuel, eu sempre digo que o poder do testemunho, ele não está naquilo que eu fiz, mas naquilo que Deus fez na minha vida, né? Certo. Então, eu sempre, quando eu vou falar do meu testemunho, inclusive, esse ano vai sair o livro, né? O Óleo que Ele Faz, né? Olha Então, aí. é um livro que, assim, na verdade, demorou um pouco para mim escrever esse livro, Aham. mas ele já está pronto e eu acredito que vai ser uma ferramenta para abençoar muitas pessoas, muitos jovens, Amém. né? A nossa ideia é essa. Então, ali no livro eu relato bastante, com bastante detalhes, o que Deus fez na minha vida, o que Deus continua fazendo, né, Manuel? Porque enquanto estamos aqui, o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas, né? Porém, assim, resumidamente, eu comecei na igreja com 12 anos de idade, me batizei, na verdade, com 12 anos de idade, de 11 para 12 anos, e fiquei na igreja mais ou menos até os 14 anos, Manuel. Certo. Com 14 anos, eu acabei me afastando da igreja, fiquei 3 anos e meio longe do Senhor, da igreja, e eu costumo dizer que foram os piores 3 anos e meio da minha vida, né? Uau. Porque nesses 3 anos e meio muitas coisas aconteceram no âmbito familiar, mas infelizmente eu acabei tomando algumas decisões erradas, ainda era muito novo, muito jovem, e essas decisões acabou me colocando, né, em situações complicadas. Por exemplo, eu me envolvi com drogas, né, infelizmente estive ali, né, cativo por um tempo, viciado em drogas, me envolvi com a criminalidade também, infelizmente, né? Tive que passar um tempo de férias numa unidade de FEBEM na época, né? Que hoje é a Fundação Casa, né? Fundação Casa, certo. Então, tive que passar por essa experiência. Meu Deus. Então, eu sempre costumo dizer, né, Manuel, que nós temos ouvido isso da parte de Deus, né, através da vida do nosso apóstolo, né? Sim. Que o nosso passado, ele se torna um passado redimido quando Jesus entra na nossa vida, né? Então, hoje, aquilo que para mim era uma vergonha, aquilo que para mim era uma desonra, hoje para mim é uma ferramenta para abençoar outras pessoas, né? Para abençoar outras Amém. vidas. Então, foi dentro desse contexto que eu me reconciliei com Jesus. Eu digo assim, que eu tive um encontro genuíno com Cristo, né? Foi ali na unidade da Fundação Casa, ali eu tive realmente um encontro com Jesus. Jesus começou a fazer de fato uma obra na minha vida, aonde ali eu fiz uma oração, eu falei, Deus, o Senhor tem um chamado na minha vida, então, né, cumpra esse chamado na minha vida. Ali eu me comprometi com o Senhor, em aliança com Ele. Eu falei, Jesus, eu quero, né, de fato, ter uma vida, né, para o Senhor. E dediquei meus dias para o Senhor. Então começou uma obra muito grande ali dentro da unidade da Fundação Casa, Manuel, onde eu tive as primeiras experiências, vamos dizer assim, pastorais, ministeriais. Foi ali Seu dentro. chamado já começou Exatamente, a ser tanto lá. que o meu vulgo lá dentro, né, eles falam vulgo, era pastor, né? Ah, Então, antes mesmo de estar em alguma igreja, de estar conectado a algum ministério, então já tinha esse vulgo lá dentro como pastor. Então, eu já estava exercendo esse ministério pastoral ali dentro, né? E ali eu tive a primeira experiência, de fato, ministerial com Deus. Eu estava tendo muitas experiências com Cristo ali, mas ministerialmente falando, foi ali onde eu tive um pouquinho assim, algumas indícios do que Deus tinha para a minha vida, né? Eu comecei a pegar gosto na pregação do Evangelho, pregava lá dentro, né? A primeira pregação, eu sempre brinco que a primeira pregação que eu fiz, ela foi para uma quantidade, tinha mais ou menos uns 50 e poucos jovens, 50? e nós estávamos num local, e o pessoal, e agora, vamos fazer um culto, tal, aí daqui a pouco um olhou para o outro e falou, quem prega? Eu falei, eu vou pregar. E foi a primeira O senhor vez que tomou a eu, iniciativa. exatamente, tive a iniciativa ali de ministrar uma palavra. Eu me lembro que eu ministrei um texto de Isaías, né, e falei ali. E ali eu peguei o gosto. Eu falei, meu, isso é bom. Eu gostei de fazer da isso. Exatamente, experiência. eu gostei de fazer isso. Então, de lá para cá, Manuel, eu vim tendo experiências. E depois logo quando eu saí dali, eu já saí mais convicto do que Deus tinha para minha vida, né? Eu saí de fato firme na minha decisão por Cristo e na minha decisão pelo chamado de Deus na minha vida. Então mudou realmente a minha perspectiva com relação a Cristo, a Deus, sabe? O Evangelho Sim. passou para mim de uma mera experiência de algo que eu até achava que era bom, para uma coisa que, de fato, experimentar Jesus na minha vida de uma forma real. Então, foi aí nesse contexto que eu me converti e Deus veio fazendo uma grande obra na minha vida. Que legal, pastor. Que história poderosa. Então, como
Deus redime, né? Deus redime as nossas vidas, né? Então, cada um tem a sua história, o seu testemunho. Com certeza, Deus já de antemão, né, começou a já preparar o senhor, né, para poder esse chamado, né? Foi maravilhoso, Manuel. Assim, claro que dentro desse contexto, muitas coisas aconteceram. Por exemplo, quando eu saí ali da unidade, eu estava procurando uma igreja, né? Foi quando também eu conheci o Ministério Plenitude de Vida, né? Que eu conheci o apóstolo Alberto, a profeta Sandra, toda a comunidade ali, né? Então, onde eu de fato tenho sido discipulado, Amém. tenho sido pastoreado, mentoreado, né? Onde eu recebi uma paternidade espiritual na minha vida. Isso também fez muita diferença na minha vida, na vida da minha família, né? Eu sou casado com a Fanny, né? Você conhece, né? Sim. Uma mulher de Deus, Mulher de Deus. que ela que me ajuda, que me corrige, né? Então ela está comigo, nós vamos agora em maio completar 20 anos de casado. 20 anos? 20 anos, Manuel. 20 que anos bênção, já, pastor. cara. Parabéns. 20 anos de casado. E ela é a mulher que Deus levantou, né? Do meu lado. Amém. Tem sido minha auxiliadora, minha ajudadora. Tem sido uma bênção na minha vida. E ela conviveu comigo nesse período também, né? Então ela pegou o período, vamos dizer assim, o período das trevas. E agora ela está comigo no tempo da luz, até a eternidade, se Deus quiser, em nome de Jesus, né? Amém. Sou pai de 2 meninos, 2 filhos que também você conhece, Miguel e o Benjamin, uma bênção de Deus, uma geração do Senhor, né? Então, Manuel, Deus fez muitas coisas, né, na nossa vida, ali na Plenitude de Vida, foi onde eu sou reconhecido pastor, né? Fui reconhecido ministro do Senhor. Quantos anos já, pastor, de pastorado? Manuel, eu fui ordenado a pastor no ano de 2008. 2008. Isso, nós fomos junto com uma equipe, né? Havia uma equipe ali. Então o apóstolo acreditou em nós, né? Assim como nós, porque você também, né? Eu também. Ele é um líder visionário, né? Ele vê o que a gente não vê, né? Em nós mesmos. E o apóstolo e a profeta sempre investindo nas nossas vidas. Então, desde 2008, né? Eu estou exercendo o ministério pastoral, pastoreando a mocidade da igreja, como bem você falou, pastoreando a juventude, né? E pastoreando também uma comunidade ali no Pinheirinho, um trabalho maravilhoso lá. Nossa igreja ali fica na rua Pau Brasil, 298, né? Nossos encontros são terças-feiras às 16 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Então, nós estamos lá fazendo a obra e tem sido um tempo maravilhoso lá também, Manuel. E tem sido uma experiência linda pastorear aquela igreja, viu? Tenho crescido muito. E eu acho que eu sou mais abençoado do que eles. Eles falam que eles são mais abençoados, né? Mas eu acho que eu sou muito mais abençoado, porque ali a gente aprende muitas coisas dentro do reino de Deus. Legal. Essa questão de pastorear uma igreja local, né? Primeiramente, pastor, eu já fiz essa pergunta quando o evangelista Antônio veio aqui, né? Explicando o que é ser um evangelista. Né? Queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo agora, talvez esteja vendo pela primeira vez, alguma coisa, não tenha a noção exata, o que é ser um pastor? Qual é a função real de um pastor? Né? Explica para a gente um pouquinho sobre isso. Legal. Manuel, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, inclusive foi o texto que o nosso apóstolo leu ontem no nosso culto, né? Foi uma bênção, né? Efésios ali vai falar que o Senhor, Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Nós entendemos como uma igreja apostólica que o Senhor ele tem restaurado os 5 ministérios dentro da igreja, né? E o ministério pastoral, ele é um desses 5 ministérios, né? Infelizmente, Manuel, nós temos visto que o ministério pastoral ele tem ocupado o lugar de muitos outros ministérios na igreja, né? Infelizmente, né? Eu acredito que o Senhor, Ele deu esses 5 ministérios para a igreja. Então, o ministério pastoral, ele está dentro desses 5 ministérios de ofício, esses 5 ministérios de governo dentro da igreja, né? E a Bíblia fala claramente que os ministérios, eles existem, esses 5 ministérios existem para o aperfeiçoamento dos santos, né? Para aperfeiçoar os santos na obra do ministério, para a obra do ministério, né? Então, eu entendo, Manuel, que a função de um pastor, ela vai muito mais além do que apenas pregar num púlpito, já, né, quebrando essa mística, né, de que o pastor é apenas aquele que prega. Então, assim, a pregação, né, eu aprendi isso com o apóstolo, que dentro da função pastoral, a pregação é uma das coisas mais
mais fáceis de se fazer. Oh. Não que seja, né, uma Aham. coisa fútil, nada disso. É muito importante, tem que ser feita com muita responsabilidade, Sim. né? Preparar uma palavra, uma mensagem é muito importante. Mas o pastorear não se dá só nesse sentido de você pregar uma mensagem no púlpito. Na verdade, o púlpito ele não alcança tanto quanto você ter relacionamento com as pessoas e pastorear as pessoas de perto. Mas eu acredito que a função de um pastor, ela se dá exatamente no fato de você aperfeiçoar as pessoas para aquilo que Deus tem para elas. Então, um pastor, ele tem que trazer primeiramente a dimensão pastoral de Cristo para a igreja, Certo. o coração pastoral de Cristo para a igreja, né? Então, Jesus, ele era o pastor por excelência, Amém. né? A Bíblia fala, eu sou o bom pastor, João 10, né? Sim. Então, ele era o pastor por excelência. Então, por ser Jesus o pastor por excelência, ele compartilhou esse dom conosco, né? Ele deu esse dom para alguns, né? Então, eu acredito que quando nós estamos exercendo o ministério pastoral, nós estamos compartilhando o coração pastoral de Jesus para a igreja. Sim. Nós estamos ensinando a igreja, né, a dimensão pastoral, ensinando para a igreja a dimensão do cuidado, né, a dimensão do trabalho pastoral. Então, para mim, a função do pastor, ela se encaixa dentro disso. Em primeiro, aperfeiçoar os santos. Segundo, revelar o coração pastoral de Cristo. E terceiro, fazer discípulos, a qual todos os ministérios têm que estar dentro dessa funcionalidade, Manuel. Muito bom para você que está nos assistindo aqui. Com certeza você já deve ter pego essas dicas aí. Se você ainda não tem um pastor que te mentoreie, né, que te oriente, por favor, né? Você tem que realmente estar em uma Sim. igreja local, né? Sendo alimentado, né? Sim. Sendo pastoreado, mentoreado para que você cresça, para que você realmente exerça o seu ministério, né, pastor? Sim, sem dúvida, Manuel. Porque eu acredito que dentro do chamado de Deus para a nossa vida, Manuel, a gente precisa ser um líder multiplicador, né? Então eu acredito que um pastor, ele precisa gerar outros pastores, né? Assim como os ministérios, eles existem para um evangelista gerar outros evangelistas, ou produzir a dimensão evangelística dentro da igreja, a dimensão pastoral dentro da igreja, né? Do coração realmente de Cristo para a igreja. Então, eu entendo que hoje, Manuel, nós estamos vivendo um tempo totalmente diferente na igreja, né? Uma estação nova do Espírito Santo, um tempo de fato maravilhoso, onde nós não vamos mais ter aquela forma de trabalho que nós tínhamos um tempo atrás, que era assim, um homem fazia tudo, né? Então era o pastor, ele era o super-homem da igreja, né? Então assim, ele pregava, ele visitava, e aí eu acredito que como pastor da igreja, eu preciso ser um pastor que multiplica, eu preciso ser um pastor que se reproduz, eu preciso ser um pastor que forme outros líderes, né? Que gere outros líderes, porque dessa forma a gente está cumprindo aquilo que Jesus falou e nós estamos também entrando dentro da própria estratégia de Jesus, né? Que foi se focar em 12 homens, fazendo com que esses 12 homens fossem formados, preparados, enviados, e esses 12 multiplicaram e a coisa não parou mais, né? Sim. Então eu acredito que hoje nós temos que se focar no aperfeiçoamento das pessoas, né? No crescimento das pessoas espiritualmente falando, em nós investindo nas pessoas, fazendo com que elas de fato desenvolvam o chamado delas e o propósito delas. Então eu acredito que é fundamental hoje um líder pensar dessa forma. Que legal, pastor. E o senhor tem exercido isso na prática, né? A gente vai falar um pouquinho da comunidade do Pinheirinho, Sim. né? Que é uma comunidade, vamos dizer assim, financeiramente, eu não digo financeiramente, não sei se financeiramente, Sim. né? Mas é uma comunidade local bem paupérrima. Sim. Não sei se essa é a realidade, Uhum. né? Queria que o senhor contasse um pouquinho dessa realidade de pastorear uma igreja local, né? Ok. E essa realidade de vidas, né? Sendo alcançadas. Como é que é essa experiência para o senhor, pelo menos na comunidade do Pinheirinho? Legal. Muito boa pergunta, Manuel. A igreja ali no Pinheirinho, eu não sou o fundador da igreja ali, né? Sim. Eu não comecei o trabalho ali. Aham. Eu fui enviado posteriormente pelo apóstolo, né? Certo. Mas quem começou ali com as casas de paz, grupo de oração, foi a pastora Elaine, né? Ela começou um trabalho ali e muitas pessoas começaram a se achegar, Manuel, a esse trabalho, né? Algumas pessoas começaram a ser alcançadas por Cristo ali. Porém, nós trabalhamos ali numa comunidade
onde ela é uma comunidade carente, uma comunidade que existe, é uma comunidade onde tem várias comunidades ali dentro, né? Certo. Do bairro do Pinheirinho, né? Então, e aí nós atendemos, Manuel, famílias ali na terça e na quinta-feira, né? Então, a gente atende 2 públicos. Então, terça-feira, né, vai um público e quinta-feira nós temos também um pessoal diferente que tem ido lá. E ali nós temos visto Deus operar muitas coisas, Manuel, milagres, nós temos visto sinais, Deus abençoar as pessoas financeiramente. Que legal, pastor. Assim, uma transformação geral mesmo do reino, né, na vida dessas pessoas, né? Então tem sido uma experiência incrível ali para nós. Que maravilha. Sido uma bênção. Que bênção, pastor. Que ficamos felizes com isso e com certeza é um trabalho que vai crescer a cada dia mais. Amém. Mas o senhor também tem outro desafio, como a gente já citou aqui, que é liderar jovens. O senhor é pastor de jovens, né? Líder de ministério de jovens. Queria saber quais os desafios que o senhor enfrenta dentro de um ministério de jovens. Como é esse trabalho? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Legal. Primeiro, assim, né? Eu sempre brinco quando eu faço algum convite para algum jovem, né? Assim, eu sempre falo, né? Às vezes tem pessoas que não se sentem jovens. Às vezes você vê ali pessoa de 20, 25 anos. Ah, não sou mais jovem. Então eu falo, pô, você tá me ofendendo. Porque eu tenho 40 anos e sou pastor de jovens. Exato. E aí o cara fica meio... Não, é verdade. Então você tem que vir no encontro de jovens. Manuel, na verdade, assim, cara, é um desafio, sem dúvida, mas ao mesmo tempo é um privilégio, né? Nós pastoreamos ali a juventude junto com uma equipe, a qual você faz parte dessa equipe, Sim, né? Exatamente. E juntamente com a Zaf, né? Nosso brother também, que eu acho que vai estar aqui também logo com mais, certeza, né? já tá convidado, Zaf, então, já tá convidado. A Zaf, que é ali, né? Também líder de jovens junto com a gente, é uma bênção de Deus. E, Manuel, é também O apóstolo um dia me falou algo assim, que eu guardei isso no meu coração. Ele falou o seguinte, ele falou assim, se você pastorear uma juventude, você pastoreia qualquer igreja. Né? Então, é um desafio, mas ao mesmo tempo é um privilégio, né? Porque você fazer parte de o mover tão lindo de Deus, de abençoar gerações, né? De tocar gerações. Então, saber que o trabalho que nós estamos fazendo com esses jovens vai desembocar na vida de outros jovens, né, de outras gerações, e assim que a gente tem visto Deus operar, então, é um privilégio muito grande, porém desafiador. Sim. Assim como qualquer outro ministério, ele é desafiador. Mas eu acho que um dos grandes desafios hoje, Manuel, para os líderes de jovens, né, para a liderança de jovens, ela se encontra mais na compreensão que hoje você tem que ter, no discernimento que hoje você tem que ter com relação à geração que você está pastoreando, a galera que você está pastoreando. Sim. Né? Eu acho que assim, nós fizemos um tempo atrás um trabalho muito legal sobre gerações. Né? Nós pegamos... falamos sobre a geração Y, falamos sobre a geração Z, e nós fizemos um alinhamento de geração ali, né? Porque existe hoje muito aquela coisa de, porque hoje tem uma geração muito de mimimi, porque a geração Nutella, porque a geração isso, porque a geração aquilo. Então, assim, nós quebramos essas coisas porque nós acreditamos nas gerações. Nós Sim. cremos que cada geração tem a sua particularidade, as suas gerações têm os seus, né, as suas questões. Porém, nós acreditamos, como em Salmos vai dizer, que uma geração louvará a outra geração, né? E contará os seus feitos. Então, nós acreditamos que Deus é um Deus geracional. Então, nós trabalhamos com essa ideia. Tanto que hoje, na nossa juventude, nós temos jovens casados, nós temos jovens solteiros, nós temos adolescentes e até pré-adolescentes frequentando conosco a nossa juventude. Então, a nossa juventude ela é bem aberta nesse sentido, né? Nós trazemos os jovens para perto mesmo, né, para que eles possam estar envolvidos, né, ser parte realmente daquilo que Deus está fazendo. Mas eu acho que o grande desafio hoje para o líder de jovem, Manuel, hoje nós precisamos ter, de fato, um discernimento apurado com relação à juventude que nós estamos liderando, qual é a geração que nós estamos liderando. Porque se nós não tivermos um conhecimento mais profundo sobre isso, nós podemos nos frustrar. Por quê? Porque a gente pode tentar aplicar aquilo que funcionou 10 anos atrás hoje e não funciona. Os métodos, a questão dos métodos hoje são totalmente diferentes do que era 10 anos anteriormente. Não estou falando que são as estratégias em si certo. que vão produzir
uma juventude... Não, é a unção do Espírito, é a graça de Deus, eu acredito plenamente nisso, mas acredito também que uma boa organização, uma boa estratégia, né? Eu sempre costumo falar essa frase, né, lá para a nossa galera, para a nossa equipe, né? Eu falo sempre isso, e vocês estão acostumados a ouvir eu falar, que nunca chegue desorganizado para que o Espírito Santo organize, mas deixe ele desorganizar aquilo que nós organizamos. Uau. Então, acredito que seja mais ou menos isso. Que legal. E os desafios para o jovem, né? O jovem nos dias de hoje, com o advento da internet, das redes sociais, né? A gente não tem como a gente tem que estar envolvido, né? Inclusive a Rádio Visionária está aqui através do podcast tendo que se envolver com isso, né? Mas para o jovem ainda mais, né? Como lidar com isso, pastor? Essa questão, hoje, não sei se o senhor concorda comigo, mas uma geração que às vezes se distrai muito fácil, se deixa levar muito fácil. O senhor vê dessa forma? Sim, mano, eu acho que existe assim, né? Existe a questão de que hoje nós vivemos num mundo onde o entretenimento é muito forte. Né? A parte do entretenimento é muito forte. E, querendo ou não, hoje a gente vive dentro de uma... Como que eu posso dizer, né? Dentro de uma situação onde é a realidade. Hoje a realidade das redes sociais, a realidade da internet, ela está presente. Essa é parte dessa geração, né? Se eu falar que eu cresci e fui parte de uma geração que não tinha internet, a galera fica, não acredito, o mundo sem internet. Eu também. Entendeu? Então imagina a galera falar assim, não, mas não é possível, como é que vocês viviam sem internet, né? Então nós viemos dessa realidade, né? Verdade. E nós experimentamos que é possível viver uma vida, né, sem você estar preso a essa questão das redes sociais e tal. Porém, hoje é parte deles. Então a galera, por exemplo, a galera acaba de sair de um culto, eles vão postar. Vamos comer junto, eles vão postar. Então isso chega a ser parte, até extensão do próprio corpo deles, o smartphone, o celular e tal. Então a gente tem que saber lidar com isso de uma forma natural, Sim. Entender que é parte da geração deles. Né? A gente não pode simplesmente chegar assim, nós temos que excluir isso. Na verdade, nós temos que preparar os nossos jovens para que eles possam ser influentes, para que eles possam influenciar as áreas às quais eles estão inseridos. Então, a metodologia antigamente era o quê? Tira daí, não pode, você não pode ter acesso a isso, você não pode ir para a faculdade, porque se você for para a faculdade, você vai desviar da igreja. Você não pode, você não pode ver a internet, senão você vai... Não, o que nós pensamos como igreja apostólica, nós queremos desenvolver os nossos jovens como discípulos de Cristo, porque uma vez que eles são desenvolvidos na identidade, na visão, no conhecimento de quem eles são em Deus, eu tenho certeza, Manuel, que a internet, tudo que eles vão participar nessa parte de entretenimento, vai ser apenas ferramenta para que eles possam influenciar outros jovens. Sim. Então, eu acredito nisso, você entende? Legal, jovens inseridos também no mercado de trabalho, em todas as áreas, né? Enviados, preparados e influenciando. Jovens que têm a sua identidade em Cristo, sabem quem são no Senhor, né? Então, assim, inclusive nós temos essa visão no nosso Ministério de Jovens, né? Então, nós acreditamos que nós existimos para adorar a Deus, né? Em comunhão, Sim. Preparando os nossos jovens para que eles sejam como Cristo, enviando eles para que eles cumpram um propósito e para que eles possam expandir o reino de Deus nessa sociedade. Então, nós acreditamos que uma juventude dentro desses parâmetros vão ser jovens que assim não tem nenhum problema deles terem um smartphone, não tem nenhum problema deles terem redes sociais, eles saberão quem eles são. É lógico que existem excessos, existem aqueles que se distraem mais rápido, e aí vira e mexe, você tem que fazer um trabalho para chamá-los para perto de novo. Olha, cuidado, está roubando você, isso é na nossa vida, né, Manuel? Certo. Não só para eles, como para todo mundo, né? Para todo mundo. Perfeito. Pastor, quero agradecer por ter aceito o meu convite aqui. Prazer todo passou meu, rápido, Manuel. né? Muito Infelizmente rápido, passou cara, muito rápido, mas eu quero agradecer ao senhor por ter aceito o meu convite, por ter se disposto, né, a falar um pouquinho da tua história, do ministério ao qual o senhor exerce. Queria que o senhor deixasse uma mensagem
para as pessoas, né? Para os jovens, pode ser para os jovens, né? Enfim, fique na liberdade para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo agora através das plataformas digitais, daquilo que o senhor tem recebido, tem vivido, enfim. Queria que o senhor tivesse total liberdade. Pode ficar à vontade para poder deixar essa mensagem para as pessoas. Manuel, eu gosto muito assim, porque foi um texto que marcou muito minha vida. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Esse texto Deus foi um dos textos que saltou no meu coração logo no começo da minha conversão. E eu quero deixar esse versículo, Manuel, para jovens, para as pessoas que vão estar nos ouvindo posteriormente, esse podcast, que assim, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por ele. Que Jesus, assim como ele mudou minha vida, ele mudou minha história, ele tem mudado a minha vida e tem mudado a minha história. Eu acredito que ele é aquele que ainda muda vidas e ainda muda histórias. Então não importa onde você esteja agora, não importa, sabe, aonde você se encontre nesse momento da sua vida, eu tenho a plena convicção que Jesus Cristo é aquele que liberta. A verdade de Cristo nos liberta. Eu sou um exemplo vivo disso, Manuel, de João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Um ex-viciado em droga, um ex-criminoso, que está aqui hoje participando de um podcast, porque Jesus muda as nossas vidas. Então quero deixar essa mensagem para você. Jesus Cristo, ele ainda transforma e ele sempre vai transformar. Basta nós irmos até ele. Como ele mesmo diz, vinde a mim. Então o convite é feito, então você precisa ir até ele. E à medida que você vai a ele, ele transforma a tua vida. E essa transformação é uma transformação absolutamente real. De dentro para fora, Manuel, de dentro para fora. Ele muda coração, caráter, alma. Ele trata conosco um ser integral, corpo, alma e espírito. Esse é o Jesus que nós servimos. Então não é uma mensagem religiosa, nós não estamos aqui deixando uma mensagem, vem para uma nossa religião, não. Venha para Cristo. Ele é a solução para todas as coisas. Legal. E para o senhor, com certeza, é um desafio, né? Nessa questão de... Não é não vou dizer que é um acúmulo de tarefas, né? Mas, na verdade, é aquilo que Deus te chamou para fazer. Né, pastor? Sim. Eu acho que não somente pastorear uma igreja, pastorear jovens, enfim, o senhor faz o trabalho pastoral. Sim. E o senhor faz um trabalho pastoral de excelência. Amém. Isso, eu caminho perto do senhor. Aliás, para você que está nos assistindo aqui, o pastor Tiago foi o meu mentor. Ele Amém. foi aquele que me pegou, vamos comigo, e eu acredito em você, eu acredito no teu potencial, e é aonde Deus está nos levando. Amém. E a gente caminha junto hoje há muitos anos aí. E com certeza eu tenho muito a falar do pastor, que ele realmente é um exemplo para mim, um Amém. Exemplo daquele que... Um exemplo de superação, um exemplo daquele que realmente caminha com Deus, que quer realmente a presença de Deus, busca a presença de Deus incessantemente todos os dias. E eu tenho certeza, pastor, que isso vai gerar ainda mais, né? Eu creio que é o que está queimando no teu coração, né? A cada dia mais poder ver essas pessoas crescerem, né, pastor? Amém. Isso queima no meu coração, Manuel. Ver uma geração de edificadores levantadas para o reino de Deus. Então eu creio muito nisso. Posso deixar meu Instagram aqui, Manuel? Pastor, fica agora Thiago na Miguel liberdade. Barbosa, quem quiser acessar lá o meu Instagram, pega lá, entra lá no meu Instagram, se inscreve lá. A gente tem o Instagram também do Plenitude Young, quem quiser participar. Young. Plenitude Young, que é o Ministério de Jovens nosso. Certo. Entra lá, se inscreve no nosso Instagram lá, né? Segue o nosso Instagram, que Perfeito. Vai ser uma grande bênção ali. A gente posta todas as atividades dos jovens, Isso. que rola nos encontros de sábado, todos os sábados às 20 horas, estamos lá com a galera. Olha aí. Então esse também é um desafio que a gente já superou, né, Manuel? Porque Sim. geralmente tem igrejas que faz culto de jovens uma vez por mês. Nós estamos todos os sábados lá às 20 horas, então pastoreando a galera. Então entra lá no Instagram, Plenitude Young, no meu Instagram, Thiago Miguel. Eu vou deixar no link da descrição do vídeo, vou deixar Valeu. o teu Instagram, vou deixar o Instagram do Plenitude Young para o pessoal poder seguir aí direitinho. Enfim. Muito bom, muito obrigado, Manuel. Estou muito feliz mesmo e
Obrigado pelo convite, é uma bênção. Poxa, pastor, estar eu aqui. que agradeço demais o Amém. senhor ter aceito o nosso convite. Estou à disposição, quem sabe a gente fazer uma parte 2 aqui. Opa, com muito com um prazer. assunto, né? Quem sabe a gente Amém, trazer com um assunto certeza. aqui na mesa. Mas Amém. a intenção mesmo dessa entrevista é trazer uma experiência de vida, né? Amém. Como Deus tem usado mesmo a tua vida, como o senhor é, né? Então essa foi a nossa intenção. Amém. Muito obrigado, Manuel. Quero agradecer também, né, aqui mais uma vez o apóstolo Alberto, a profeta Sim. Sandra, no nossa paternidade, que nos cobre, que nos abençoa e que são peças fundamentais para que nós estejamos aqui. Sempre tem alguém abençoando a gente, né? Então, eles são meus pais e eu louvo a Deus, agradecer também minha esposa, que, né, amor, estou com você, vamos lá, Deus abençoe. Amém. Meus filhos apoiando, porque nessa jornada, você sabe, né? Então, sempre tem que alguém que está cedendo para que as coisas vão acontecendo no nome de Jesus. Então, muito obrigado, Manuel, é um prazer muito grande. Imagina, para a Rádio Visionária e para mim foi uma honra poder te receber aqui. Conta sempre com a gente, poder divulgar o trabalho, enfim, estou aqui junto. Amém, juntos. Valeu, Manuel. Amém. Valeu, pastor. Então, você que está nos assistindo aqui, pode seguir o pastor no Instagram, seguir o pessoal, o Ministério de Jovens do Plenitude Young. Acompanhe também o trabalho no Pinheirinho, se vocês quiserem fazer uma visita, né? Repete o endereço aí pra gente, pastor. Rua Pau Brasil 298, ali é no centro do Pinheirinho, onde passa a avenida que passa os ônibus ali, Manuel. Não tem como errar. Vai ter uma placa lá, Comunidade Plenitude de Vida. Tamo junto lá. Legal, aqui em Embu das Artes mesmo. Então, pessoal que nos assistiu, muito obrigado aí por ter ficado aí até agora. Se inscreve no nosso canal, dá o like. Se você não deu o like, não é possível que você não deu o like ainda. Dá o like. Depois de tudo aquilo que você recebeu, meu, você tem que dar o like para poder muitas vidas serem alcançadas aí. Compartilha com a galera aí, compartilha com jovens que estão precisando dessa palavra aqui, ó. Tá aqui, ó, pastores de jovens que vocês conheçam. Ó, mandem para eles para poder assistir e ser edificados. Com certeza, isso aqui e muito mais vocês vão poder receber. Estamos aqui no estúdio Souilo, aqui no centro de Embu das Artes, na Rua da Emancipação, número 48. Você marca o seu atendimento aqui, quer ficar mais bonito, mais bonita, pode, com certeza vocês vão ser muito bem atendidos. Agradecer a todos todos os responsáveis, né, aqui do Estúdio Souilo por receber a gente aqui, por ceder o espaço para a gente poder fazer esse podcast aqui. E, com certeza, muito mais vem por aí, ó. Vamos ter muita surpresa. Se prepara. Eu não sei, pode ser que esteja aqui o QR Code. Ó, acesse o nosso site www.radiovisionaria.com.br. Siga a gente no Instagram, @radiovisionaria. Enfim, ouça através do nosso site, ouça a nossa programação no nosso aplicativo, Radiosnet, Deezer. Você pode ouvir de diversas formas aí para ter uma programação muito abençoada, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O áudio dessa entrevista também vai estar lá na nossa programação. Então, você vai ter muitas bênçãos aí, coisas muito vastas aí, em nome de Jesus. Tamo junto, pessoal. Continue nos acompanhando. Vai ter muito mais podcast Reino e Perspectiva nesse ano de 2024. Estamos aí. Valeu, muito obrigado. Valeu, pastor Tiago. Conta com a gente. Junto. É isso aí. Valeu, povo. Tamo junto. Fiquem com Deus.